Neste vídeo faremos o monitoramento do tempo que um script PHP leva para ser executado. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, me acompanhe nesse vídeo. E seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marcelo Teles e aqui a gente compartilha conteúdo sobre tecnologia e carreira. Então, se você está nessa jornada por conhecimento e subir de níveis na sua carreira, se inscreva no canal e acompanhe as novidades que a gente traz toda semana. E não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos. E o script de hoje vai fazer a importação de alguns CNPJs para o nosso banco de dados. Eu peguei uma amostra de um arquivo da Receita Federal com 50 mil CNPJs. Peguei uma amostra pequena mesmo, porque os arquivos lá são bem grandes, tem muito mais de 50 mil linhas. Mas a gente vai importar apenas 50 mil linhas para ter uma ideia aí de um tempo considerável. No caso vai dar aqui uns 6 segundos. Eu já rodei antes aqui e o script no começo ele mostra a hora atual, né, com a formatação aqui da data e logo depois a hora, 10 horas e 25 minutos. E lá no final ele mostra novamente. Então ele processa o arquivo e lá no final ele mostra que hora que o script terminou. Então a gente consegue ver que ele começou às 10 horas e 25 minutos e terminou às 10 horas e 25 minutos, mas os segundos a gente observa que mudou. Então levou de 17, do segundo 17 até o segundo 23. Então mais ou menos aí 6 segundos, né, de processamento. E aqui no final a gente tem esse número exato, na verdade 6,22 segundos. Esse foi o tempo do script. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o repositório com todos esses códigos. Agora eu vou desenvolver linha por linha para que você possa entender todo o nosso script de testes. Então a gente vai criar um arquivo aqui no VS Code, então vou clicar aqui em novo arquivo. O nome desse arquivo pode ser importa.php. Legal, e esse arquivo, no começo, ele precisa já analisar que hora é, né? Então, para nós pegar uma hora no PHP, geralmente a gente precisa fazer a configuração do nosso fuso horário. Então, para isso, a gente vai colocar aquela famosa função do PHP, date default time zone set, isso mesmo. E aí, dentro dos parênteses do date default time zone set, a gente vai colocar América barra São underline Paulo, sem acento, tá? São underline Paulo. Pronto, isso já faz com que o nosso script fique configurado aí o fuso horário e aí o comando date do PHP vai funcionar perfeitamente. Para isso a gente vai criar uma variável aqui, data, recebe a date. Vou colocar o formato do date aqui. Eu não vou pegar a data, tá? Eu vou pegar só hora, minuto e segundo. E esse hora, minuto, segundo, ele precisa ficar entre aspas simples, tá? Então, eu vou colocar aqui aspas simples no final e no começo. Legal. Depois a gente vai pegar um microtime. Então, eu vou pegar aqui início, recebe, né, sinal de igual, microtime. E dentro desse microtime, a gente coloca apenas um true. Esse microtime, ele vai pegar a quantidade de milissegundos que a gente tem desde 1970 até hoje. O microtime é utilizado em várias linguagens de programação, também conhecido como Linux Timestamp. Vou deixar um link também na descrição para você atrás desse tópico aí que vale a pena estudar um pouquinho. Agora a gente pode imprimir na tela aqui qual que é o nosso horário de início. Então eu vou colocar aqui um BR para quebrar a linha e vou concatenar com o data, que é a variável que a gente criou ali em cima. Feito isso, eu só vou quebrar uma linha aqui mais uma vez. Vou fazer aqui um HR para ficar separado. Legal. Então eu já vou testar, eu sempre fecho a tag do PHP, mas ele fica sublinhando, a gente não precisa fechar, né? Agora eu vou voltar aqui, vou atualizar. Então eu tenho um arquivo importa, que eu acabei de criar aqui com vocês, vou clicar aqui. Então no começo a gente está mostrando apenas a hora do script, né? Eu vou colocar também esse microtime, esse microtime não precisa, né? Acho que só a data já está legal. Agora vai vir a parte final, então vai ter uma parte aqui que a gente vai processar, aqui eu vou dizer que vai ser o código de processamento.
E lá no final a gente vai fazer a mesma coisa novamente. Pode pegar a mesma variável. Aqui no microtime a gente vai pegar uma outra variável, né? Que a gente vai fazer a variável fim. Então a gente fez a variável início e a variável fim. Perceba que a variável início e a variável fim, ambas foram alimentadas com o microtime. E agora aqui no final a gente vai fazer uma outra variável que a gente vai chamar de tempo. E na variável tempo a gente vai pegar o fim menos o início, né? Um cálculo matemático aí para ele calcular o tempo. Pronto, na variável tempo agora, a gente tem quanto tempo o script levou. Eu vou colocar aqui tempo de processamento e vou colocar aqui concatenado com tempo, que é a nossa variável que a gente criou ali em cima. Se eu rodar agora, eu já vou ver o script mostrando o tempo, só que o tempo de processamento do script é um tempo bem pequeno, né, que ele está mostrando aqui no final, ó, que é um número elevado na menos 6. Então, seria algo em torno de 0,00000, né, um monte de zeros aqui antes de um número significativo. Porque no momento a gente não está processando nada, né? Então eu vou colocar aqui alguma coisa para ser processado. Eu deixei pronto aqui um arquivo com os CNPJs que eu baixei da Receita Federal, 50.000 CNPJs, 50.001 na verdade, e deixei aqui os comandos que a gente vai executar na classe comandos, tá? Então, para agilizar, eu vou fazer aqui um require da minha classe comandos.php, e esta minha classe comandos já tem ali dois métodos que a gente precisa inicializar. Na verdade, três coisas, né? Mas uma já está no construtor. Eu vou criar uma variável aqui, comandos, recebe new comandos. Quando eu fizer o new comandos, ele já vai se conectar no banco de dados, já vai dar para a gente ver alguma coisa acontecendo aqui. De repente aqui ainda não, né? Ele já demorou um pouco mais de tempo, perceberam? Que só por estar se conectando no banco, ele já está levando um tempo mais significativo, né? Não é tantos zeros que a gente vai ter antes aqui do primeiro dígito significativo. Então ele já está se conectando no banco, legal. Até deixa eu provocar algum erro aqui. Se eu tivesse colocado erro no usuário aqui, por exemplo, ele não faria a conexão com o banco, né? Então deixa eu voltar ao usuário correto aqui. Legal, ele já está se conectando no banco. Depois de se conectar no banco, a gente vai fazer a execução do método de criação da tabela, que eu chamei de criaTabela. Feito. Agora ele provavelmente já vai demorar um pouquinho mais, né? Pouca coisa. E agora a gente já pode ir para o próximo e último método, que é responsável por processar o nosso arquivo. Então, esse método aqui, na verdade, ele vai abrir a pasta e processar todos os arquivos que estão na pasta, né? Mas eu já deixei um arquivo só de propósito, para ele não demorar muito tempo. E o nome desse método é processa. Agora sim, deixa eu abrir aqui o banco de dados para a gente observar aqui os nossos dados serem inseridos no nosso banco de dados. Eu fiz a tabela aqui no banco de dados teste, eu criei o CNPJ2, deixa eu abrir um pouquinho aqui a visão e trazer um pouquinho para cá. Por enquanto a gente tem a tabela CNPJ, que já tem aqui CNPJ2, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar a tabela CNPJ2. Deixa eu diminuir o zoom aqui, que senão ele fica tentando otimizar o espaço, mas não otimiza. Então eu vou pegar o CNPJ2 e vou dropar esta tabela. Pronto, eu não tenho a CNPJ2 e agora quando eu executar, quando eu colocar aqui para atualizar a página, ele vai demorar um pouquinho mais, ó, ele está demorando ainda, né? Ele está processando, então ele vai criar a tabela, né? E vai gravar os 50.000 CNPJs. Então quando eu atualizar aqui, ó, eu tenho só a tabela CNPJs. Quando eu atualizar, ó, agora eu tenho CNPJs2 e ele gravou aqui, na verdade, 50.000 CNPJs, né? Eu acho que eu descarto a primeira linha. E ele gravou 50.000 CNPJs e o tempo desse script foi 6,2 segundos. A gente consegue observar por aqui também, ó.
ele levou do segundo 38 até o segundo 44. Então, 4 mais 2, realmente 6 segundos, né? E aqui a gente tem o tempo exato, né, que o nosso script levou para ser executado. Então, dessa forma, né, usando o microtime, a gente consegue saber quanto tempo o nosso script levou para ser executado. Então, esse script aqui está demorando 6 segundos e um pouquinho para ser executado. Eu espero que essa dica ajude você a implementar o monitoramento do tempo dos seus scripts na linguagem PHP. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo.